Olá, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso canal. Vamos falar sobre fé. Nós, mulheres, geralmente ficamos muito preocupadas com filhos, com casa, com marido, com tudo. E quando acontece algo diferente, geralmente as mães, né? Hoje, por ser Dia das Mães, eu quero mais falar sobre mãe. Coração de mãe, a preocupação de mãe e a fé das mães. As mães oram, pedem a Deus, né, para proteger seus filhos. As mães ficam desesperadas quando o filho demora a chegar. Mãe olha no relógio, mãe olha no celular, mãe manda uma mensagem, mãe fica no desespero. Quando o filho não vê, às vezes visualiza e não responde. Aí a mãe fica desesperada. E são mulheres de fé, mulheres de muita fé, mulheres que oram por seus filhos, pelas suas famílias. Mas quando chega um momento que às vezes bate o desespero, dependendo da situação, aí não é só mães, né? É pais, mães, às vezes filhos preocupados com os pais. Na hora do desespero, aquela fé, aquilo que a gente sente, né? Que a gente sabe, a gente tem a certeza que Deus existe, que Jesus está vivo, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Nós sabemos que o Espírito Santo habita em nós, temos fé, cremos que Jesus é o único e suficiente Salvador das nossas vidas, sabemos que o nome dele é poderoso sobre todo nome e já participamos de milagres, porque a nossa vida já é um milagre e já vimos muitos milagres acontecendo na vida de outras pessoas e até em nossos lares. Aí quando acontece uma tormenta, a primeira coisa que às vezes acontece é na hora deixar de olhar para aquela fé que nós temos, que confiamos. A fé é confiança, a fé é confiança. A gente confiar, a gente entregar para Deus e confiar. A fé também, ela traz à existência aquilo que ainda não existe. Pela fé, começar a pensar em algo bom para as nossas vidas e ver aquilo acontecendo. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Eu já desejei muitas coisas pela fé, ficava olhando lá na frente o futuro e desejando aquilo, e Deus realizou muitas coisas boas em minha vida. Mas tem momentos que, quando deixamos de olhar para a Santíssima Trindade e olhamos para o problema, eita, aí é quando a gente se sente pequenininho na imensidão, que foi assim, né, que aconteceu com Pedro. Em Mateus capítulo 14, versículo 28 ao 33. E disse Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. E olha o que aconteceu. Mesmo com Pedro, naquele momento, que olhou para a tempestade, olhou para o mar, para o vento, e começou a afundar, Jesus segurou na mão de Pedro. Jesus não deixou ele afundar, mesmo com pequena fé.
É isso que eu venho falar hoje para você, meu irmão, minha irmã. Não se preocupe. Às vezes uma pessoa ela fica tão preocupada, fala, mas eu tenho tanto medo, eu não tenho tanta fé, eu não consigo ficar em paz, eu não consigo isso. Ela começa a falar que não consegue, que não está em paz, que isso, que aquilo, mas para você que fica com medo, ou para todos nós, né, que às vezes bate realmente aquele medo forte, porque a tempestade ela aumenta e as pessoas na hora é muito fácil falar, mas quando a pessoa está passando por um perrengue, dificilmente ela não vai ter medo. Mas não tem problema. Jesus segura em nossas mãos do mesmo jeito. Somos humanos. Quando vamos entender que a nossa força não está em nosso braço, está na força de Deus Todo-Poderoso. É Ele, mulher, que guarda teus filhos lá fora. Não adianta se preocupar. É a oração, é entregar na mão de Deus, é pedir o fruto do Espírito Santo, que no meio dele tem o amor que a mulher já tem, né, pelos seus filhos, pela família. Alegria quando vê todo mundo bem. Agora quando vê um que não está bem, aquela alegria já desaparece. Precisamos pedir esse fruto do Espírito presente em nós, em nossas vidas. E a paz que excede todo entendimento. Paciência. Você já viu uma pessoa sem paciência ela ter paz? Não existe paz sem paciência. Se a pessoa não tem paciência, ela não tem paz. É fruto do Espírito Santo. Então, quando pedimos o fruto do Espírito Santo, o mundo às vezes nos surpreende com coisas que não estávamos esperando. Só que tem uma coisa, a palavra de Deus, ela permanece. A tempestade pode acontecer, mas Deus não muda, Deus não deixa de ser Deus. O homem pode tentar fazer o que for, mas se Deus não quiser, ele não vai. Se Deus quiser, ele vai. Se Deus quiser, a porta se abre. Se Deus não quiser, a porta se fecha. Então, pela nossa fé, devemos sempre conversar com Deus e pedir para que a vontade dele prevaleça e não a nossa. Porque às vezes nós ficamos naquela ansiedade de algo e pela nossa vontade aquilo ali vai dar certo, da maneira que a gente está fazendo. Porque tem muitas pessoas que fazem e já deu certo, tem muitas pessoas que conseguem fazer, aí a pessoa pensa, eu também vou conseguir, eu também vou ali, eu vou conseguir, mas nunca faça assim, eu vou conseguir, sempre fale assim, Senhor, está em tuas mãos, porque quando Deus decide, quando Deus escolhe, Ele garante. Porque Pedro, ele não falou, eu vou me jogar no mar e vou andar no mar, porque Jesus está ali, ó, andando no mar, então eu vou ao encontro dele. Ele não falou isso. Ele falou assim, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Manda-me. Ele não falou, Senhor, eu vou ao teu encontro. Se for o Senhor, me fale que eu vou ao teu encontro. Ele falou, manda-me. Então, nós devemos perguntar a Deus, o que Ele quer para as nossas vidas? Ah, se é para resolver alguma coisa, manda-me. Se não for, que eu fique em paz, que me dê a paz que excede todo o entendimento, e o Senhor está preparando tudo em meu redor. Tudo vai estar pronto. Se for o Senhor que mandou, Ele garante. Ele não vai deixar afundar. Se você vai, mesmo na fé, afundando, mesmo fraquejando na fé, mas o Senhor não te abandona, Ele segura em nossas mãos. Ele não deixa os seus filhos se afogarem, Ele não deixa os seus filhos tropeçarem, mesmo sendo com pouca fé, porque Jesus falou para ele. Quando Pedro gritou, Senhor, salva-me, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse,
Homem de pequena fé, por que você duvidou? Mesmo com a dúvida, mas Jesus não deixou ele afundar. Então, não tenha medo, minha irmã, meu irmão, você que está ouvindo essa palavra de hoje, é para você entender que Jesus, quando perguntamos primeiro e não fazemos por conta própria, Ele garante a caminhada, Ele garante a porta aberta, Ele garante que no meio da tempestade Ele não te larga sozinho. E é isso que eu venho agradecer a Deus. Coloca na tua mente, primeiro você conversa com Deus, pergunta para Deus, não vai por conta própria, como é que fala? Pela preocupação, pelo amor que se tem pela família, às vezes, eu vou fazer isso logo pelo meu filho, eu não posso esperar, eu tenho que tomar uma atitude, eu vou resolver. Não faça assim. Converse primeiro com Deus. Fala, Senhor, eu devo ou não fazer isso? Se for para o bem do meu filho, da minha filha, eu estou dando um exemplo, em meio a tantas decisões que precisamos tomar em nossas vidas. Pergunte para Deus, é para ir? Não é? E se eu for? Se for bom para mim, o Senhor diz amém. Se não for, manda-me de volta. Porque às vezes as pessoas vão fazer as coisas sem pedir orientação a Deus, só no achismo, só porque acha que deve, e às vezes não é bom. Às vezes o casamento ele não dá certo por causa de achismo, por causa de pessoas que ficam perguntando para as outras, ao invés de perguntar para Deus: o que eu vou fazer agora? Qual decisão eu tomo agora? Eu sei que o Senhor está comigo, então me fala, Senhor. Sempre pergunte para Deus, nunca faça por conta própria. Vamos aprender com Pedro, porque Jesus não deixa a gente naufragar, não deixa se afundar, Ele não larga. Pode ficar em paz, fique em paz com essa palavra. Tudo que você for fazer, toda decisão que você for tomar, pergunte para Jesus, pergunte se Ele está lá, pergunte para Deus e fala assim no final: que a tua vontade prevaleça e não a minha. E sempre pergunta: eu vou, Senhor? É da tua vontade? A porta vai se abrir? O negócio, eu vou conseguir continuar com esse negócio? É da tua vontade? Foi o Senhor que enviou para a minha vida? Coloca as pessoas certas, coloca tudo, porque quando a gente pede para Jesus, para Ele estar conosco e pergunta se Ele vai estar, Ele garante, Ele nunca vai te abandonar. Pai, em nome de Jesus, eu venho te agradecer pelo dia de hoje, pela vida das mamães, pelos pais também. Hoje é dia das mães, mas na tua palavra diz que honra teu pai e tua mãe para que a tua vida seja longa, se prolongue nesta terra que o Senhor nos deu. Pai, é em nome de Jesus que eu peço abaixo do Senhor. O melhor que temos aqui é a nossa saúde, a paz, o fruto do Espírito Santo. Porque com paciência a gente consegue analisar as coisas, pensar direito. Sem paciência, Pai, não conseguimos. Porque quando a pessoa tem paciência, ela vai perguntar, ela vai pedir, ela vai esperar. Então eu peço para os teus filhos e filhas paciência nos lares, nos casamentos, para não pedir conselhos errados, para não se aconselhar com pessoas erradas, esperar a tua resposta, para que os irmãos intercedam uns pelos outros e reconheçam os teus milagres a cada manhã, porque o milagre, nosso milagre já temos a cada dia a nossa vida, porque não é todo mundo que consegue ter vida longa e vida longa com saúde. É isso que eu peço, Pai, em nome de Jesus. Mesmo em meio a tempestades, Pai, que os teus filhos e filhas passam, segura em nossas mãos, Pai, e nos dá vitória, porque a vitória é para a glória do teu nome. Pedro não afundou
para a glória do teu nome, Senhor Jesus. Sabemos que o Senhor não nos deixa afundar. Socorre todos os teus filhos e filhas que estão com medo de situações, às vezes na saúde, às vezes no casamento, às vezes é dos filhos, a preocupação com filhos, filhos preocupados com pais, às vezes porque vê os pais brigando muito, fica com medo dos pais se separarem. Pai, segura na mão do teu povo e não deixa o teu povo afundar. Eu sei que mesmo com pequena fé, como o Senhor falou, Senhor Jesus, para Pedro, mas o Senhor segurou em suas mãos, nas mãos de Pedro, e não deixou Pedro afundar. É assim que eu creio, Pai, que o Senhor segura nas nossas mãos e não deixa teus filhos afundar. E para a tua glória, Pai, todo mundo vê os milagres acontecerem em nossas vidas, porque quando o Senhor entrou no barco, quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Já sabemos, Pai, que tu és o Filho de Deus, Senhor Jesus. Fica em nosso barco, não larga as nossas mãos, mesmo quando às vezes o vento é mais forte, a tempestade é forte, e às vezes a gente fica com medo. Mas sabemos que o Senhor está segurando em nossas mãos e já acalmou as tempestades. E as bênçãos, elas vêm junto com o Senhor, porque onde o Senhor está, a prosperidade, a cura, milagres, ressuscita sonhos. E é em teu santo nome, Senhor Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Glórias a Deus.